Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, muita gente já ouviu falar, mas poucos entendem de verdade o que é: a artrite reumatoide. Vamos usar como base o protocolo clínico oficial para desvendar essa condição, desde o que ela é, passando pelo diagnóstico até chegar na jornada do tratamento. Bora desvendar juntos esse mistério? Para começar a entender a artrite reumatoide, a primeira coisa é pensar nessa pergunta aqui. Já imaginou? O que acontece quando o sistema que deveria nos proteger, nosso sistema imunológico, simplesmente se confunde e começa a atacar as nossas próprias células? Pois é, essa é a base de uma doença autoimune. E aqui a gente tem a definição exata. A artrite reumatoide, ou AR, não é aquele desgaste natural das juntas, que muitos associam com a idade, a famosa artrose. Não, não. A AR é bem diferente. O problema aqui é uma falha no sistema de defesa do corpo. É uma condição inflamatória crônica que afeta o corpo todo, mas que começa atacando aquela membrana que reveste as articulações. E isso leva a dor, inchaço e, o mais sério, se não for tratada, a um dano que não tem mais volta. Então, como é que se percebe a AR logo no comecinho? Existem alguns sinais de alerta bem clássicos. Por exemplo, acordar com as articulações travadas, rígidas por mais de meia hora. Isso é um sinal. Dor e inchaço em várias articulações, especialmente se acontecer de forma simétrica, tipo nos dois punhos ao mesmo tempo, é outro sinal importantíssimo. E olha, não é só uma dor local não, a pessoa sente um cansaço, uma fadiga, um mal-estar geral, porque como eu disse, é uma doença que afeta o corpo inteiro. Certo, com esses sintomas, como é que se chega a uma conclusão? O diagnóstico não vem de um exame só. É quase um trabalho de detetive, sabe? O reumatologista precisa juntar várias peças desse quebra-cabeça para conseguir enxergar o quadro completo. E a grande pergunta é essa: como é que os médicos saem da suspeita e chegam a um diagnóstico fechado, classificado? A resposta está num sistema de pontos, um sistema bem estruturado feito para identificar a doença o mais cedo possível. Agora, o interessante é ver como esse diagnóstico é organizado. Os especialistas usam critérios que avaliam 4 áreas principais. Primeiro, quantas e quais articulações estão doendo ou inchadas. Segundo, eles procuram no sangue por marcadores específicos, os autoanticorpos, que são tipo uma impressão digital dessa confusão do sistema imune. Terceiro, medem a inflamação geral no corpo. E por último, levam em conta há quanto tempo os sintomas apareceram. Cada um desses itens vale uma pontuação. E aqui está um número-chave. Se a soma dos pontos der 6 ou mais, baseado naqueles critérios que a gente acabou de ver, o quadro é classificado como artrite reumatoide. O mais importante desse sistema é que ele ajuda a dar o diagnóstico mais cedo, e isso é fundamental para evitar os danos lá na frente. Bom, uma vez que o diagnóstico está confirmado, o foco muda completamente para o tratamento. E a filosofia hoje em dia não é só aliviar a dor, não. É controlar a doença de verdade para impedir que ela avance. Mas como isso funciona na prática? Essa frase do protocolo diz tudo. Isso aqui foi uma virada de chave no tratamento. Antigamente, o foco era só dar um alívio nos sintomas. Hoje, a meta é muito mais ousada. É silenciar a doença, é botar ela para dormir, para evitar o estrago antes mesmo que ele aconteça. Essa estratégia tem até nome: tratar para atingir o alvo. E é ela que guia todas as decisões médicas. E por que essa corrida contra o relógio? É simples. Na artrite reumatoide, tempo não é só dinheiro. Tempo é movimento, é função, é qualidade de vida. Cada dia com a inflamação descontrolada pode significar um dano que não volta mais atrás. Por isso, agir rápido não é uma escolha, é a regra número 1 do jogo. O tratamento não é uma receita de bolo igual para todo mundo. Pelo contrário, é como se fosse uma escada, que se sobe um degrau de cada vez. E o protocolo do nosso SUS, o Sistema Único de Saúde, define um caminho bem claro com essas etapas para tratar a RA. Geralmente, a jornada começa com os medicamentos que são a base de tudo, os chamados MMCD sintéticos. O metotrexato é quase sempre a primeira escolha. Pense neles como reguladores, tentando acalmar a inflamação de um jeito mais geral. Se a meta não for atingida, o protocolo manda combinar ou trocar esses remédios. Se mesmo assim a doença continuar ativa, aí sim a gente sobe para o segundo degrau, que é a hora de entrar com os medicamentos mais modernos, os biológicos, e se precisar, ainda tem uma terceira etapa. E aqui fica bem clara a diferença, né? De um lado, os sintéticos, que têm uma ação mais ampla, como se tentassem acalmar o sistema imune como um todo. Do outro, os biológicos, que são tipo mísseis teleguiados. Eles foram projetados para acertar alvos muito específicos lá no meio do processo de inflamação. Eles entram em campo quando a primeira abordagem não dá conta do recado.
Ah, e onde entram os anti-inflamatórios e os corticoides nessa história? Eles funcionam como uma ponte. Enquanto os remédios principais, de longo prazo, ainda não fizeram todo o efeito, eles ajudam a apagar o incêndio, controlando a dor e a inflamação. Mas a ideia é sempre usar a menor dose possível pelo menor tempo possível. Mas olha, o tratamento da AR vai muito além da farmácia. Gerenciar uma doença crônica como essa é um projeto de vida que precisa de uma abordagem completa, com vários profissionais envolvidos. Dê uma olhada nesses pilares. A educação é a base de tudo, para a pessoa com AR e a família entenderem a condição. Fisioterapia e exercício físico são cruciais para manter a força e o movimento. E o apoio psicológico, fundamental para lidar com todos os desafios. Cada um desses pontos é tão importante quanto o remédio, porque o objetivo não é só tratar a junta, é cuidar da pessoa por inteiro. E o acompanhamento é constante. No começo do tratamento, ou quando se muda de remédio, os exames de sangue são bem mais frequentes, a cada poucas semanas. Conforme o tratamento vai dando certo e a doença se acalma, esse controle fica mais espaçado, como essa linha do tempo mostra bem. E isso só reforça um ponto que é vital. Tratar artrite reumatoide é um trabalho de equipe. Não é só o reumatologista. Envolve o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, o psicólogo, a enfermagem. Todo mundo trabalhando junto para oferecer o melhor cuidado que existe. E no centro disso tudo está a decisão compartilhada. No fim das contas, o sucesso do tratamento não depende só da receita. Depende de uma parceria forte. O tratamento funciona muito melhor quando o médico e a pessoa com AR definem as metas e tomam as decisões em conjunto. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Apesar de não ter cura, a forma como se trata a artrite reumatoide hoje transformou completamente o futuro de quem tem a doença. Com diagnóstico cedo, tratamento focado e uma rede de apoio forte, é totalmente possível controlar a doença e levar uma vida ativa e plena. A questão não é mais como conviver com a doença, mas sim como repensar a vida, com controle e com esperança.